Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula de Geografia, aula número 45. Sempre com os materiais, caderno, lápis, borracha, para você fazer as anotações da nossa aula, deixar o seu caderno sempre bem organizado com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos conversar, vamos estudar um pouquinho sobre os elementos da paisagem. A gente já viu em aulas anteriores um pouco sobre paisagem, né? Paisagem natural, a paisagem cultural, né? A natural é aquela que tem só elementos da natureza e a cultural é aquela que o homem, né? As pessoas transformaram ela ao longo do tempo. E hoje então nós vamos ver um pouquinho sobre paisagem novamente, nós vamos estudar sobre os elementos que fazem parte das diferentes paisagens que a gente encontra, ok? Os objetivos da nossa aula, então, compreender o conceito de elementos da paisagem e reconhecer os elementos de diferentes tipos de paisagens. Então, vamos lá. Você já parou para observar o caminho que você faz para ir à escola, ao mercado, durante um passeio? Então, quando você sai de casa, pode ser a pé, de bicicleta, de carro, de ônibus, enfim. Quando você está, em algum caminho para ir a algum lugar. Você já parou para observar esse caminho? O que você encontra durante esse caminho na paisagem? Para onde olhamos, podemos ver vários elementos na paisagem. Os elementos da paisagem é tudo aquilo que conseguimos ver ou sentir. Por que ver ou sentir? Porque eu posso ver uma montanha, mas eu não posso ver o vento, por exemplo, eu não posso ver o calor, eu posso sentir. Então, os elementos da paisagem é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente naquela paisagem. Vamos observar aqui essa imagem, então. Quais elementos a gente consegue identificar nessa imagem que a gente tem, nessa paisagem aqui? Nós temos árvores, construções, uma praça, pessoas, rua, carros, nós conseguimos ver o céu, certo? Nós temos grama, aqui tem cachorro, enfim, nós vemos tudo que a gente consegue ver aqui nessa paisagem, faz parte dela, então são elementos dessa paisagem, que compõem essa paisagem. Que, por exemplo, se nós não tivéssemos as construções aqui nessa imagem, ela seria diferente, essa paisagem não seria igual, que ela não teria esse elemento. Ou se aqui, então, nós colocássemos nessa paisagem um prédio bem alto, de vários andares, nós iríamos mudar essa paisagem também, porque a gente ia acrescentar um outro elemento. Então, os elementos da paisagem é bem simples, é aquilo que a gente consegue, nesse caso aqui, a gente consegue ver. Por quê? Porque nós não estamos lá nessa paisagem, nós estamos vendo uma imagem. Então, aí sim é apenas aquilo que eu consigo ver, porque eu não consigo sentir se tinha vento, se estava calor. Ah, prof, mas tem sol, mas nem sempre quando tem sol está quente, né? Aqui no sul, muitas vezes tem sol, mas a gente está cheio de roupa porque está frio. Então, o sol, a gente não pode dizer que tem sol e está quente, né? Depende muito de cada estação. Então, aqui nessa paisagem, aqui a prof marcou alguns dos elementos que a gente consegue ver. Casas, ruas, pessoas, árvores, a grama, carros, céu, os postes, montanha, entre outros elementos que vocês com certeza também conseguiram identificar. Às vezes as pessoas olham a mesma imagem, a mesma paisagem e veem coisas diferentes, conseguem identificar elementos diferentes com mais facilidade. Quando caminhamos ou estamos andando de carro, nós podemos ver diferentes tipos de paisagem. Na paisagem, temos a imagem que podemos ver e sentir através dos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? A visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Então, os nossos sentidos nos ajudam a perceber também aonde a gente está. Se é um lugar silencioso ou barulhento, se é um lugar que tem um cheiro agradável ou não, certo? Se é um lugar que eu consigo ver ou não, se tem vento, se está calor, eu preciso dos meus
sentidos para identificar tudo isso. Aqui nessas imagens, então, temos duas imagens de praia, né, de litoral. As duas são, digamos, o mesmo tipo de paisagem, certo? Não, elas têm elementos diferentes. Nós temos nas duas o mar, nós temos areia, nós temos árvores nas duas, temos montanhas, né? Aqui atrás nós temos montanhas também. Ok, nós temos elementos iguais, mas aqui nós temos os barcos e só, né? E os outros elementos que são iguais. Nessa nós temos casas, nós temos prédios, carros, ruas, pessoas, aqui é o guarda-vida, guarda-sol, nós temos cadeira, nós temos as mesas, enfim, nós temos mais elementos. Apesar de serem imagens de praias, as duas imagens são de praias, mas tem elementos diferentes entre elas. Tem os que são iguais, para que as duas sejam consideradas praias, elas precisam ter características parecidas, né? O mar, a areia, mas uma tem mais elementos que a outra. Então aqui na primeira imagem nós vemos o mar, barcos, montanhas, o céu, areia, até aqui a prof não colocou, né? Mas nós vemos vegetação também nessa imagem. Na segunda imagem, então nós vemos o mar, barcos, montanhas, o céu, a areia, pessoas, guarda-sóis, mesas, postes, prédio e assim por diante. Aqui, né, muitas pessoas conseguem, como o prof falou, ver a mais elementos ainda, conseguem identificar. Então, apesar das duas imagens serem do mesmo tipo de paisagem, os elementos que a gente vê entre elas são diferentes. Quando observamos uma paisagem através de imagens, nós usamos o sentido da visão para perceber, né, para identificar os elementos, porque a gente está apenas vendo, a gente não está sentindo, né? Se a gente voltar aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem a ideia que aqui é um lugar tranquilo, silencioso. Por quê? Porque não tem movimento de carro, não tem pessoas. Então a gente tem essa ideia, mas a gente não está sentindo, né? A gente não sabe se lá realmente está silencioso, né? Se o mar está calmo, se o mar está agitado. Então é o que a gente consegue perceber com a visão. A gente imagina, né, como é estar nesse lugar, mas pode ser que seja diferente. Aqui a gente já tem a ideia que é um lugar agitado, que está barulhento, tem bastante pessoas, né? Tem essa agitação de quando tem mais pessoas. Então, a gente consegue imaginar, mas a gente não consegue sentir, ok? Porque ali a gente só consegue usar o sentido da visão. Mas quando estamos em um ambiente, nós podemos utilizar todos os nossos sentidos para perceber e identificar os elementos dessa paisagem. Então, a gente tem o olfato, o tato, a audição, a visão, o paladar, né? Se é um ambiente, uma paisagem que tenha frutas, né? Tenha alimentos também, a gente pode usar o paladar. Então, quando a gente está em um lugar, a gente consegue perceber mais elementos na paisagem, né, que vão além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. Que se é barulhento, se é silencioso, se tem barulho de animais, se não tem, se tem vento, se está chovendo, se está frio, se está calor, enfim, vários elementos que fazem parte de uma paisagem. Os elementos de uma paisagem podem ser resultados da natureza e também podem ser resultado do trabalho humano, que modifica diversas paisagens, que é que a gente viu lá no comecinho das nossas aulas, sobre a paisagem natural e a paisagem cultural. Então aqui, por exemplo, nós temos uma paisagem natural. Aqui nós temos apenas elementos da natureza. Aqui nós temos a mesma imagem, mas depois das transformações causadas pelas pessoas, né? E aí ela se transformou em uma paisagem cultural, porque ela foi modificada. Nesse caso, ela foi modificada pelas pessoas, né? Construções, casas, ruas.
Então, ela foi modificada, ela tem elementos diferentes. Essa modificação também pode acontecer apenas pela natureza, né? Se eu tenho uma montanha, às vezes por causa de muita chuva, ela pode desmoronar uma parte, né? Um rio pode encher mais ou ficar mais seco por causa do clima. Então, são elementos, né? Modificações na paisagem que acontecem por causa da própria natureza, ok? E aí ela pode transformar esses elementos também. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, então, nos cômodos da nossa casa, na nossa rua, em uma viagem, em um álbum de fotografias, existem diferentes maneiras de podermos ver e sentir os elementos de diversos tipos de paisagens. Basta pararmos para observar que vamos encontrar muito mais do que nós conseguimos imaginar. Então, a nossa casa, por exemplo, também é uma paisagem. Os cômodos da nossa casa, o quarto, a cozinha, enfim, também tem uma paisagem. Nós vamos encontrar elementos que formam aquele lugar. Para que ele seja uma cozinha, nós sabemos que precisa ter o fogão, a geladeira, a pia é uma cozinha, certo? Para ser o quarto, a gente precisa da cama. E assim a gente vai colocando os elementos, cada um no seu lugar. E aí a gente consegue diferenciar cada um deles. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, voltem à nossa aula, leiam os slides com bastante atenção, observem principalmente as imagens para vocês conseguirem identificar os elementos. E hoje, daí, quando vocês saírem depois da aula, observem o ambiente em que vocês vão estar, quais elementos fazem parte dessa paisagem que vocês estão. Tem muitos elementos, poucos, são elementos da natureza, são elementos feitos pelas pessoas. Observe que você com certeza vai conseguir identificar vários elementos nessa paisagem, ok? E depois, com bastante atenção e capricho, realizem atividades sobre a nossa aula, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!